Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Alexandre de Moraes, o Xandão, esculachando com a tentativa de golpe bolsonarista que aconteceu em janeiro de 2023, e hoje em dia os bolsonaristas criam uma narrativa totalmente diferente, dizendo que não eram terroristas que tentaram aquele ato, mas o Alexandre de Moraes, neste vídeo aqui, vem com provas concretas da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e essas provas mostram o quão cruel e inescrupuloso foi o bolsonarismo nessa tentativa de golpe ao Brasil. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Se exigir, nesse momento processual, uma cognição exauriente, a necessidade de um suporte probatório mínimo. Um suporte probatório mínimo que aponte indícios de autoria e a conduta de cada um dos denunciados. E isso vem aqui presente na denúncia. E inicio em relação à justa causa, em relação a Ailton Gonçalves Moraes Barros. A Procuradoria narra que a organização criminosa elaborou uma minuta de decreto golpista, tendo o ex-presidente da República, já réu, Jair Messias Bolsonaro, agendado uma reunião em 7 de dezembro de 2022 para apresentar a minuta golpista para os integrantes do alto escalão do governo federal, bem como os comandantes das 3 armas. Narra ainda que após a reunião, o réu Jair Messias Bolsonaro se empenhou em realizar ajustes na minuta de decreto de golpe de Estado, tendo sido realizado posteriormente uma reunião do réu Jair Messias Bolsonaro e do também réu, ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, com o general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o tenente brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Força Aérea, para apresentar a minuta de decreto de golpe após ter sido ajustado pelos integrantes dessa organização criminosa. Com o posicionamento contrário do general Freire Gomes e do tenente brigadeiro Batista Júnior, contrário ao golpe de Estado, os integrantes do grupo criminoso passaram a dirigir ofensivas contra ambos, ou seja, após aquela reunião, essa reunião já foi detalhada quando recebemos a denúncia em relação ao núcleo 1, como uma forma de coação e uma forma de intimidação para que tanto o general Freire Gomes quanto o tenente brigadeiro Batista Júnior mudassem de posição e aderissem ao golpe de Estado, levando assim as tropas do Exército e da Força Aérea a consequentemente aderirem a esse ataque violento desse núcleo às instituições democráticas, de intimidação, de coação, por via principalmente mensagens e redes sociais. É exatamente assim que o bolsonarismo age. Olha aqui nos comentários de alguns vídeos meus, mas eles não conseguem nos calar. Alexandre de Moraes, temos vocês aí nos representando, nós também impomos nossas vozes contra esse bolsonarismo sujo. A tentativa de golpe foi clara, e o Alexandre de Moraes deixou claro aqui agora que houve planejamento, articulação para que isso acontecesse. Foi detalhado. Além de tudo, foi detalhado. Não foi algo que aconteceu do nada. Ou seja, o bolsonarismo é mentiroso, se sentissem coagidos e mudassem de ideia. A Procuradoria-Geral da República, nesse sentido, destaca o papel relevante de Ailton Gonçalves Moraes Barros na organização criminosa, tendo recebido orientações do réu Walter Souza Braga Neto, candidato nas eleições passadas a vice-presidente da República. Então, Ailton Gonçalves Moraes Barros recebeu orientações do acusado, já réu Walter Souza Braga Neto, para realizar ataques contra o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior. Vejam, outro liame subjetivo aqui a indicar, dentro do artigo 29, a possibilidade, uma vez comprovado integralmente, de responsabilidade com base no artigo 29. No telão há essa informação da Polícia Judiciária que diz que no dia 15 de 12 de 2022, Walter Souza Braga Neto enviou mensagem para Ailton Gonçalves Moraes Barros orientando a atacar o tenente brigadeiro Batista Júnior, a quem adjetivou de traidor da pátria, e elogiar
o almirante de esquadra, também réu, Almir Garnier Santos. Ao que tudo indica, Batista Júnior também não teria aderido ao plano de golpe de Estado. E as mensagens estão, o réu, então, qualificado no WhatsApp como General Braga Neto, diz: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí pra frente, inferniza a vida dele e da família. E mais uma mensagem: elogia o Garnier e, um palavrão, fode o BJ, o Batista Júnior. Então, a mensagem aqui é ligando o núcleo 1 com o núcleo 4. Então, não é verdade, não é razoável supor que não houvesse contato entre eles, um liame subjetivo, dentro exatamente desse encadeamento que a Procuradoria-Geral da República faz. A reunião, a negativa do comandante do Exército e do comandante da Força Aérea, imediatamente o réu, hoje réu, Braga Neto, pede para o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros passar a atacá-lo por ele ser um traidor do povo. Traidor do povo por quê? Porque não quis aderir ao golpe de Estado. A denúncia também acentua que o denunciado Ailton Gonçalves Moraes Barros prometeu ao réu Walter Souza Braga Neto manter a pressão sobre a ofensiva ao general Freire Gomes, com ameaças para, entre aspas, oferecer a cabeça dele aos leões, fecha aspas, como consta na informação de polícia judiciária. Também há o próximo, há um texto aqui, agora também no telão, em que a Polícia Federal aponta que, em resposta a Walter Souza Braga Neto, encaminhou para Ailton Gonçalves Moraes Barros mensagem que teria recebido. E aí, a mesma discussão sobre o fato do comandante do Exército, Freire Gomes, não ter aderido ao golpe. Vejam a mensagem, ministra Carmen, ministros, do general Braga Neto. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Omissão não. Ele serviu o Brasil como ele deveria ter servido. Ele salvou o Brasil de vocês, bolsonaristas. Aqui, pessoal, provas exclusivas, provas que o Alexandre de Moraes joga na cara dos bolsonaristas para que eles saibam que nós não esquecemos, saibam que as consequências virão, saibam que nós existimos. Façam o L. Se referindo ao quê? A negativa muito obrigado, dele aderir ao golpe de Estado. Meu amigo, e vem a resposta: então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, e aí essa é a resposta do Ailton Gonçalves Moraes Barros, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Ele está recuando? Hoje de manhã estava com a posição que a coisa está evoluindo bem. Mudou o vento ou o vento nunca esteve favorável? Oferece a cabeça dele e ainda ofende novamente, chamando de Braga Neto, cagão. Sujo. Ou seja, claramente o núcleo 1 passando informações que seriam instrumentalizadas pelo núcleo 4 de desinformação, de ataques, de tentativa de intimidação e coação. Os elementos de prova ainda indicam que o acusado Ailton Gonçalves Moraes Barros demonstrou a intenção violenta da organização criminosa contra o general Freire Gomes. Esse Braga Neto não presta nada, pessoal, como o Bolsonaro também. O Alexandre de Moraes deixou claro aqui que essa tentativa de golpe foi clara, foi definitiva, detalhada, planejada. O bolsonarismo é covarde, hoje em dia eles tentam negar, mas se eles fossem realmente corajosos, admitiriam que tentaram e só não conseguiram por causa de pessoas que do nada desistiram. E que bom que elas existiram, porque hoje nós estaríamos vivendo numa ditadura. E o Alexandre de Moraes seria um dos principais perseguidos dessa ditadura. Muito obrigado, Alexandre de Moraes, pela voz. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem. Até lá. Fui.